Olá, bem-vindos ao programa À Conversa Com. Como pode ver, hoje estamos num lugar diferente, mas não vamos praticar exercício, pelo menos não por agora. Vamos falar sobre exercício, sim, e vamos falar com o diretor de operações do Fitness Hut. Hoje nos recebe no Fitness Hut de Oeiras, Amâncio Santos. Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado eu pelo convite. Vamos começar por falar sobre o princípio, e o princípio é quando somos crianças, muito pequenos, e no caso do Amâncio começou no Colégio Militar. Sim, correto. Como é que foi essa parte da vida no Colégio Militar? Já tinha a ver com a disciplina, logo aí começou a gostar do desporto. Como é que foram esses tempos de Colégio Militar? Sim. Eu desde muito cedo sempre fiz muita atividade física, entretanto o meu pai, como também era militar, e os meus irmãos, como também já estavam no Colégio Militar, foi mais fácil, portanto a entrada e a integração neste estilo de vida. E depois dentro do colégio, o ponto muito forte acaba por ser sempre o desporto, portanto o desporto multidisciplinar, então acabou por ser uma coisa natural desde muito cedo, desde os 10 anos, portanto a prática regular do maior número de desportos e o mais variado possível, que é para incutir então este espírito em mim. Mas já tinha quando estava no Colégio Militar, já sabia que o futuro iria passar por aí, ou ainda tinha aquela ideia de não, eu vou ser militar também, ou vou passar para outra área que não tem nada a ver com aquilo que eu faço aqui no meu dia-a-dia, ou já sabia nessa altura que o futuro ia passar por ali? Não necessariamente, que eu acabei por estar 8 anos no colégio, portanto é um ciclo muito grande da adolescência e muitas profissões passaram pela minha cabeça, sendo que o desporto, como era parte integrante do meu dia-a-dia, portanto sempre foi um gosto e uma paixão, mas não posso dizer que com 10, 11, 12 anos já saberia que queria seguir a vida desportiva. Mas já tinha o gosto e já estava nessa altura com o atletismo, a praticar de uma forma mais regular, talvez? Sim, eu ainda na primária, portanto andei sempre em colégio, portanto, e vivia uma grande parte do ciclo primário, portanto vivi fora, portanto vivi na África do Sul e já aí eu fazia muitas provas de atletismo escolares e depois quando integrei o Colégio Militar, claro que passei pelo futebol, pelo basquetebol, por todos os desportos que os miúdos passam, mas pela ginástica e competi em todos eles. Mas o atletismo foi sempre aquele que na altura da decisão, ou seja, quando começam a haver sobreposições de desportos, tanto que quando se faz muita coisa isso acontece, naturalmente escolhi o atletismo, que era aquele que me dava, no fundo, mais gozo e que me dava mais vontade e que me dava também uma maior margem de progressão. Porquê o atletismo? Normalmente pensamos que atletismo é apenas correr. Bom, todos eles acabam por ser correr um bocadinho, não é? Correr atrás de uma bola, correr com uma bola na mão, correr... Mas porquê o atletismo? Porque não gostava muito do basquete ou do futebol, ou porque encontrou ali um grupo de amigos? Qual foi a maior motivação para escolher o atletismo? Em dois me questiono. Ou seja, o atletismo tem muita coisa de bom, como tem muita coisa de má. Portanto, o mal o que é? O sofrimento muito grande que a pessoa tem que passar para conseguir realmente alcançar os seus resultados e os seus objetivos. Agora, porquê o atletismo? Porque aquela noção de correr mais rápido, ser o mais rápido, de saltar o mais longe possível, de quebrar recordes que depender apenas que existiam, depender de mim, foi uma das fortes motivações para ir mais além. Eu lembro-me que no colégio havia um recorde de salto em altura que já durava há 20 e tal anos, que eu consegui batê-lo, um recorde de triplo salto que durava também há mais de 30 anos e que também consegui bater. Ou seja, essa satisfação de nos superarmos a nós e de sermos o melhor naquele momento, naquela disciplina, foi algo pelo qual eu sempre persegui e tentei melhorar e superar-me a mim mesmo, acima de tudo. Mas também acaba por ser um desporto mais solitário, ou seja, acaba por não ter o futebol tem um grupo de amigos, o basquete tem tem uma equipa, não é? O atletismo não, é algo que é mais solitário. Sim, é um desporto individual e como todos os desportos individuais tem sempre aquela componente mais solitária, mas ao mesmo tempo
criando-se o grupo certo de trabalho. Portanto, eu sempre tive a sorte, não só no colégio, que os meus amigos também estavam rodeados de mim no atletismo, como também quando comecei a nível federado, primeiro no Benfica, depois passei pelo Sporting, pelo Belenenses, acabei sempre por ter um grupo de trabalho, ou seja, um grupo de 8, 10 pessoas em que todos em conjunto tentávamos dar o nosso melhor em todos os treinos, para que depois, quando chegássemos ao momento da competição, apesar de ser uma prova individual, todos nós queríamos o melhor de cada um de nós e todos ficámos contentes com os resultados uns dos outros. E acho que esse é o espírito do atletismo, que ainda hoje se mantém e pelo qual eu ainda hoje continuo. É mais por aí, por essa parte. E conciliar isso com os estudos? Eu sempre tive bem claro o que era uma coisa e o que era outra. Ou seja, eu tinha alguns amigos meus no atletismo que apostavam 100% no atletismo e quase nada nos estudos, nada contra, era uma forma de estar. Eu sempre balanceei, mas sempre tive bem presente que a parte académica era mais importante que a parte desportiva, porque na realidade o fator idade avança e eu sabia que depender e viver do atletismo, portanto, não seria uma tarefa fácil no futuro, então sempre consegui manter ali o equilíbrio entre as duas, mas ao mesmo tempo, naquelas alturas em que eu investia forte nos estudos, pelo facto de tirar um bocado de pressão interna na parte do atletismo, foram os anos até que eu tive melhores resultados no atletismo. Nunca perdi o foco do treino, mas lembro-me quando bati durante uma época o recorde nacional nas barreiras, esse ano eu só estava a treinar 3 vezes por semana, porque foi o meu último ano de curso, portanto estava com grande pressão para acabar o estágio, para fazer tudo direito, e como pensava pouco em atletismo, simplesmente ia, treinava e ia para as provas e tinha a cabeça limpa, foi o meu melhor ano desportivo. Portanto, também, por um lado, também ajudou o estar a estudar o desporto, não é? Porque sim, claro. Foi estudar desporto. Sim. A estudar desporto também ajudou depois na parte de aplicar, digamos assim, na prática aquilo que estava a estudar na faculdade. Sim, também é importante isso, é uma mais-valia estar a estudar uma coisa que depois pode aplicar na prática. Sim, é fundamental porque acima de tudo compreende-se o porquê do que se está a fazer, porque uma coisa é o que temos para fazer, mas o porquê que estamos a fazê-lo, porquê que estamos a fazer aqueles treinos de capacidade lática, ou seja, treinos mais de resistência, em que nos vamos sentir mal, portanto, em que a parte fisiológica portanto, vai ser afetada, portanto, em que a parte muscular também vai ser afetada. O facto de estudarmos a teoria e os processos internos de toda a parte bioquímica acaba por fazer sentido e haver um match entre as duas áreas. Portanto, foi especialmente no meu 4º ano, foi interessante porque todas as cadeiras que tive a nível de metodologia do treino, depois conseguia aplicá-las diretamente e perceber, especialmente alguns treinos mais intensos que tinha ao longo da época. Foi importante a parte dos estudos, quando chegou a hora de decidir o que é que eu vou fazer agora, não é? Porque termina o estágio. Como estágio fez numa escola, penso, sim. como professor, é o normal terminar o curso, estagiar numa escola e depois, e agora? Continuar como professor de Educação Física, continuar no atletismo, e não foi só isso que o Amâncio fez. Portanto, como é que se desenrolou todo este processo de decisão de o que é que eu vou fazer agora? A nossa vida é muito dinâmica e felizmente ao longo dos tempos não me posso queixar, porque de facto aproveito bem o tempo e tenho tido boas escolhas ao longo do tempo, pelo que tem surgido. E quando eu iniciei o curso, portanto, em 96, portanto, estava padronizado como a maior parte dos meus colegas. Aliás, o meu irmão estava um ano antes, também é professor de Educação Física, e estava também formatado que queria ser professor de Educação Física toda a vida. Entretanto, acabei por ser só 2 anos professor de Educação Física, porque na realidade, a meio do curso, encontrei um antigo professor meu de Educação Física, também do Colégio Militar, que me convidou para ir ao seu ginásio. Estive no ginásio ali uns tempos, como praticante, e depois comecei a me interessar mais pela área do fitness e acabou por ser aí o ponto de viragem e vim parar ao fitness. Ou seja, acabei o curso, continuava a querer muito dar aulas de Educação Física, porque gosto muito de ensinar e acho que aprendemos muito mais com as crianças do que elas aprendem connosco.
Portanto, era uma coisa que eu gostava de fazer e fazia com gosto. Entretanto, tive a dar aulas durante 2, 3 anos, mas chegou um ponto em que tive de decidir. E ainda hoje de manhã, curiosamente, no congresso que estive, portanto, um dos preletores falava muito da importância do saber dizer não, ou seja, do não positivo, e de facto nessa altura tive que saber dizer não a algo que eu até achava que iria ser o meu caminho futuro, que foi continuar a dar aulas de educação física para ir para dizer sim a um bem maior, que é o fitness, que é onde eu estou neste momento. Então houve esse ponto de viragem, foi na altura em que eu olhei para o meu dia e tinha 2 empregos, de facto, tinha a escola e tinha os ginásios, mas não tinha tempo para desfrutar de nenhum deles. Portanto, eu estava com 22, 23 anos e a minha vida era trabalhar e o fim de semana era para descansar, acima de tudo, e para planear a semana seguinte. Então foi aí que eu disse não à escola para dizer sim ao tal bem maior que era o fitness, e hoje em dia não me arrependo de nada. Tenho pena, nessa altura, mas não me arrependo. Nessa altura era, digamos que ser professor era uma coisa, ainda era seguro, ainda tinha aquela segurança, e optou por algo que não sabia muito bem, portanto foi ali um risco, um bocadinho... Sim, eu acho que isso é um dos principais valores que o próprio Colégio Militar me ensinou. Acho que nós temos que ser responsáveis por todos os nossos atos, mas também temos que ser ousados e temos que ser corajosos para desenhar o nosso futuro. E na altura recordo-me que muitos dos meus melhores amigos, que ainda hoje o são, e ainda hoje são professores de educação física, e na altura todos me diziam, inclusive o meu irmão, não sabes o que é que estás a trocar uma coisa certa por uma coisa incerta, e eu acima de tudo decidi seguir a minha intuição. E às vezes também me engano, mas gosto de arriscar e gosto de ser corajoso. Foram pequenos valores que me ensinaram desde muito novo e decidi arriscar e felizmente correu bem. Correu bem. Portanto, trabalhou em vários grupos, ou em 2 grupos, pelo menos, antes em 3, este foi o terceiro. Este é o terceiro. Como é que foi essa caminhada? Como é que surgiu a passagem de um para o outro? Porque, tanto quanto eu sei, foi sempre em grandes grupos. Sim. Como é que surgiu essa vontade de mudar? Lá está, mais uma vez, o arriscar, o sair de uma coisa certa para uma coisa incerta. Eu acho que nós na vida, e pelo menos tem sido a minha métrica, é tentar deixar o nosso cunho pessoal em tudo o que fazemos, de uma forma relevante, ou seja, sermos relevantes quando passamos por algum dos lados. E eu lembro que eu estive no Homes Place durante 4 anos e meio, mais ou menos, e lembro que numas férias, portanto foi uma passagem de ano, em que lembro perfeitamente deste episódio, estava na Alemanha, fui com a minha família, todo contente, porque ia para a neve durante uma semana e nessa semana simplesmente não havia neve. Então eu fiquei fechado com a família a semana toda, portanto, e tive muito tempo a pensar. E pensar o que é que eu queria fazer da minha vida. Entretanto, quando cheguei, tomei logo uma decisão, que foi deixar de ser personal trainer e entrar na área mais comercial, mais operacional, mais de gestão. Porque nós na faculdade muitas vezes temos cadeiras que achamos para que isto me serve? Se eu quero estudar desporto, estou aqui a ter que saber conceitos de gestão que nada me vão servir. Mas quando entramos no mundo profissional vemos que tudo se encadeia e tudo faz sentido. Então eu quis entrar mais na área de gestão. Naturalmente abriram-me as portas ainda dentro do Homes Place e tive 2 anos mais na área comercial, mais na área operacional. E fiz também o meu percurso, o meu trabalho, até que de repente surgiu um novo desafio, que foi o Active Life, portanto uma cadeia que eu também tive lá 7 anos e também fui bastante feliz, e decidi arriscar e decidi deixar lá está o certo, que era o Homes Place, para iniciar um novo projeto, como diretor técnico, como coordenador de ginásio, e trouxe-me bastantes pessoas comigo, antigos colegas de trabalho, reencontrei outros, portanto, e foi um processo de aprendizagem muito interessante, portanto, ao longo de 7 anos. E nesses anos em que passou pelo Homes Place e pelo Active Life, sempre manteve o atletismo? Foi sempre tentando acompanhar as duas coisas? Curiosamente, eu acabei o curso e quis ter uma pausa no atletismo, ou seja, parei
quase 10 anos em termos de atletismo, porque interessei-me por outras áreas, acabei por fazer aqueles desportos que, enquanto fiz atletismo, não os poderia fazer devido a lesões e tudo mais, desde o futebol, desde o ténis e uma série de outros desportos, e simplesmente parei com o atletismo, ou seja, perdi aquele vínculo com aquele treino diário e regular que tive mais de 20 anos a fazer essa atividade. E volto ao atletismo, curiosamente, já no Fitness Hut. Portanto, quando entro para o Fitness Hut, numa corrida popular, ou seja, uma corrida do Tejo, estava a meio do caminho, encontro um amigo meu desses meus tempos de atletismo, portanto, quando tínhamos todos 18, 20 anos, e ele tinha regressado ao atletismo e andou ali 2 anos a chatear-me, entre aspas, a mim, a fazer campanha com muitas pessoas para voltarmos, e eu pensei, por que não? Ou seja, eu tive dos 25 aos 35 parado, e regressei quando fiz anos, fiz 35 anos e regressei, fui lá competir, e a partir daí voltou a renascer aquela veia competitiva de querer superar-me a mim mesmo. Voltando um bocadinho atrás, na época em que competia, passou por vários clubes. Como é que se deu como é que se muda de clube? Porquê que se muda de clube quando se é um atleta do atletismo? Porquê que há essa vontade, essa dinâmica de mudar de clube? O que é que muda? É assim, são vários aspectos que podem levar a essa mudança. Então, o primeiro deles, e é um aspecto importante, poderá ser a parte de condições financeiras, inclusivamente. Ou seja, apesar do atletismo ser uma modalidade amadora, portanto, os melhores atletas são claro, remunerados e acabam por ter um apoio a nível de clube. A minha primeira mudança, inclusive, foi do Benfica para o Belenenses. Portanto, foi a primeira. Tive muitos anos no Benfica, depois mudei para o Belenenses. Aí nem foi por uma questão, claro que a questão monetária também pesou, mas aí foi pela questão de treinador, ou seja, o meu treinador, como foi para o Belenenses, e eu valorizava, portanto, continuar com o mesmo treinador, mudei. Entretanto, daí do Belenenses, portanto, a coisa nem correu bem a nível de expectativas e eu mudei tudo, ou seja, mudei de clube, mudei para o Sporting, mudei de treinador e desde então arrisco-me a dizer que estou há quase 20 anos com a mesma treinadora, portanto, tenho uma treinadora e hoje em dia já não olho para a questão fundamental do clube como a parte de condições, mas mais com a parte de treinadora. Ou seja, eu acompanho, independentemente de ter saído durante 10 anos e ter voltado, a primeira coisa que procurei foi onde é que estava a minha treinadora, por acaso continuava no Sporting, e fui ter com ela e hoje em dia é o que eu valorizo mais, ou seja, ter uma boa treinadora mais do que um clube, apesar do meu clube de coração. Claro. Portanto, é o Benfica, portanto, e continuo. Se puder fazer atletismo no Benfica, ótimo, mas se não puder fazer no atletismo, prefiro ter a minha treinadora de sempre a acompanhar-me, porque isso é que vai ditar a diferença. E tudo isto, toda esta aprendizagem a nível do atletismo, toda a aprendizagem a nível do colégio militar, ajuda também na parte do fitness, ou seja, desde, como eu dizia no início, a disciplina, até as horas em que não apetece fazer, mas tem que se treinar, tudo isso depois ajuda nesta caminhada que fez do fitness nos vários grupos onde trabalhou. Foi importante essa base? Sim, sem dúvida, porque a coisa mais importante que tem que haver, tanto no atletismo e também tinha que haver no colégio militar, naturalmente, era a disciplina. Portanto, é o nosso lema que a responsabilidade só acontece se realmente tivermos a noção de que temos que ir mais além e temos um compromisso para cumprir. E acho que isso é comum, portanto, transversal às duas áreas. Portanto, se eu não for bastante disciplinado no atletismo, rapidamente desisto, e no colégio não era a opção não ser disciplinado. Neste tempo que esteve sempre ligado a esta área, foi importante a parte da gestão, portanto teve como PT, começou como PT, depois passou para a área mais de gestão, dentro dos clubes por onde passou. Qual é que é a diferença? Ou seja, onde é que se sente mais realizado? Nas aulas, na prática com os alunos ou na parte de gestão em que trata tudo aquilo que tem a ver
com os alunos, com os sócios na mesma? Eu tenho estado cada vez mais a prolongar o meu ciclo de um lado e do outro, ou seja, eu me dá muito prazer e atualmente ainda sou personal trainer, portanto a relação 1 para 1 de ter a missão de proporcionar uma melhor qualidade de vida a um aluno que esteja comigo é bastante gratificante. Também dou aulas de grupo, ou seja, estar com 20 ou 30 pessoas à minha frente e fazer com que todos consigam realmente, em conjunto, portanto, superar-se a si próprio, é algo que é gratificante. A gestão é o olhar para o negócio como o seu todo, ou seja, não estar dentro do negócio, mas estar no topo do negócio e fazer com que realmente todas as peças estejam encadeadas e funcionem como um todo. Portanto, acho que todos nós temos que ter um pouco de gestores dentro de nós, inclusivamente aqui dentro do Fitness Hut, eu olhando para qualquer personal trainer, pelo nosso modelo de negócio, que é totalmente diferenciador de todos os outros, se um personal trainer não for um bom gestor do seu próprio negócio, acaba por não ter grande sucesso. Portanto, a gestão acho que é a base do sucesso, portanto, deste tipo de negócio. Hoje em dia, nós já vamos falar um pouco mais sobre o Fitness Hut, hoje em dia há muitos personal trainers, fala-se muito sobre isso. Quando o Amâncio começou, não se falava tanto, não existiam tantos. Como é que era ser PT naquela altura? Tinha que se explicar às pessoas o que era um personal trainer, quais eram as vantagens. Hoje em dia, mais ou menos, todas as pessoas já ouviram falar ou se não ouviram, facilmente obtêm essa informação. Como é que era na altura em que começou? Na minha altura, eu quando comecei como personal trainer, comecei na primeira cadeia, no Homes Place, haviam cerca de 10 personal trainers, ou seja, eu entrei, quase não se falava de personal training em Portugal e o primeiro sentimento que havia de todos nós era um sentimento até de medo, de receio, de estar com uma pessoa à frente e apresentar-lhe um serviço, dizer que esse serviço era pago a um determinado valor. Portanto, havia ali um conjunto de inseguranças porque tudo era um mundo novo para todos os personal trainers e comigo não era diferente. Como é que eu tentei sempre contornar esse aspecto? Pelo meu trabalho. Acho que, e continuo a dizer que a melhor ferramenta do personal trainer é o seu marketing pessoal, ou seja, a forma como ele se mostra no terreno, não só a dar treino, como ele treina, o cuidado que ele tem a cuidar das pessoas que estão na sala, isso faz com que o produto em si seja mais vendável e qualquer sócio que olhe para um personal trainer que realmente tenha brilho no que está a fazer, vai ver que realmente é isto que eu quero. Portanto, muitos dos meus alunos nem os conhecia, eles é que vieram ter comigo porque me viram a dar treino a outras pessoas e porque viram-se naquele papel de que eu poderia dar um pouquinho mais por eles. Okay. E depois, passando esses 2 lugares onde esteve, surgiu a oportunidade de vir para o Fitness Hut. Surgiu a oportunidade como? Não é? Porque, mais uma vez, estava tudo bem, um lugar certo e um projeto novo de raiz, algo que ainda não se ouvia falar, só dentro mesmo da área, não é? Porque ainda não era uma coisa pública. Como é que se toma essa decisão? Eu estava ali numa fase, curiosamente, costuma-se dizer que a sorte dá muito trabalho e, de facto, eu gosto de me desafiar a mim próprio e gosto de me tentar superar sempre a todos os níveis. Eu estava numa fase em que estava bem, mas já procurava algo diferente para mim, tanto que eu e um colega meu estávamos naquele momento a construir um pequeno estúdio de personal training e o Fitness Hut surge através de um pequeno almoço com o dono do Fitness Hut, portanto, o Nick Kutz, tanto que é meu amigo. Na altura já era meu amigo, mas não tínhamos uma relação tão próxima como estamos hoje em dia e fomos simplesmente tomar um pequeno almoço em que eu quis saber mais sobre o que era o Fitness Hut, o que iria ser, aliás, que ainda era uma ideia, que ainda nem sequer existia, em que ele me falou do projeto e do modelo de negócio, não só para um club manager, que era alguém que viesse do fitness, com uma base de treino e do fitness, e eu rapidamente me identifiquei com o conceito
e sem qualquer tipo de pressão, porque tenho tido, lá está, a sorte que tenho tido tem sido fruto do meu trabalho, mas eu nunca tive que sair de um sítio, nunca tive que procurar uma nova oportunidade de trabalho. Fui eu sempre que dei o primeiro passo e decido sair de uns sítios para entrar noutros, porque sinto que o meu ciclo de trabalho chegou ao fim nesse momento e tenho mais valências para dar mais contributo no outro lado. Portanto, e ali eu também não tinha pressão nenhuma, porque estava noutra empresa, tinha trabalho, estava completamente à vontade, estava inclusive a abrir o meu estúdio de personal training, mas deixei a porta aberta e disse-lhe que se o projeto fosse para a frente e se, neste caso, o Nick achasse que eu era uma mais-valia, que podia contar comigo, que estaria de corpo e alma. E pronto, e assim foi, passado 2 semanas. Inclusive ele disse abertamente que estava a falar com mais pessoas, mas passado 2 semanas voltámos a encontrar para um pequeno almoço e pronto, e fui convidado para entrar no Fitness Hut. Depois foi convidado para fazer parte da equipa do Fitness Hut, mas nessa altura ainda não existia Fitness Hut na prática. Como é que foram esses tempos? Portanto, faz mesmo parte do início do início. Sim, portanto, felizmente tive, e isso sim foi uma grande oportunidade de começar um projeto mesmo do zero, em que eu lembro que, e quando as mudanças são para acontecer, eu acredito que elas têm que ser rápidas. Eu lembro que o meu último dia de trabalho, portanto, no anterior ginásio, foi numa quarta-feira e comecei o projeto na quinta-feira, portanto, no Fitness Hut. Eu lembro que o primeiro dia de trabalho, portanto, foi só com o dono, portanto, da empresa, com o Nick e com um colega meu, que é o Dipanda, que é o diretor do personal training. Os dois começámos no mesmo dia e simplesmente tivemos um dia, portanto, mais do que 8 horas, seguramente umas 10 horas, em que nas primeiras 2 horas o Nick nos dá a sua visão do sonho que ele tinha, ou seja, como é que ele tinha projetado o Fitness Hut. Entregou-nos um livro aos dois, que era o Blue Ocean Strategy, ou seja, a estratégia do Oceano Azul, em que a base do Fitness Hut tinha muito a ver com relevância. Portanto, acho que nós temos de ser relevantes naquilo que fazemos, tinha muito a ver com a inovação e tinha muito a ver com a aproximação das pessoas. E foi um dia dos dias mais espetaculares até hoje, porque foi um dia de autêntico brainstorm sobre tudo e mais alguma coisa. Inclusive colocarmos a nós em questão sobre que aspectos é que o Fitness Hut deveria ter para realmente ser relevante, para ser disruptor do mercado. Portanto, e tivemos 2 dias nisto, apenas e só a escrever notas sobre o que é que nós queríamos para o Fitness Hut. Ou seja, isto é uma oportunidade espetacular que quase ninguém tem, que foi 3 pessoas que estiveram sentadas numa sala durante 2 dias a realmente construir aos poucos o que é a ideia base do Fitness Hut. E daí, portanto, foi um mundo de crescimento. Este foi mesmo o início da empresa. E estavam nessa altura, claro, super empolgados e dormiam pouco, não é? Ouvi dizer. Sim. Dormiam pouco e estavam muito empenhados no projeto novo, não é? Que iria surgir. E como é que foi depois? Ok, estamos na teoria sabemos o que é que queremos, temos isto, tendo em conta tudo o que tinham vivido também no passado, não é? Tudo aquilo, os lugares onde tinham trabalhado, idealizar uma coisa diferente e agora colocar isto na prática. Como é que foi esse tempo? As coisas aconteceram logo, demorou algum tempo. Eu sei que um dos clubes dos primeiros, se não o primeiro, antes de abrir já tinham montes de sócios. Como é que se faz isso? Como é que se passa do papel para a prática? Então, na realidade nós tivemos 45 dias, 1 mês e meio. Portanto, nós começámos dia 1 de setembro e o primeiro clube, das Amoreiras, abriu no dia 15 de outubro. Nesse dia abriu com 5.000 sócios e com uma lista de espera. O que aconteceu nesses 45 dias? Eu e o meu colega Dipanda, de facto, trabalhávamos de manhã à noite, em que o Nick, volta e meia até, mandava-nos uns e-mails nos primeiros dias a dizer: tenham calma, porque o último e-mail que eu recebi foi à 1 da manhã e o primeiro que eu recebi foi às 6 da manhã. Ou seja, nós os dois fizemos um trabalho muito integrado, sendo que eu sou uma pessoa mais diurna, o Dipanda é uma pessoa mais noturna. Portanto, eu era aquele que enviava e-mails às 6 da manhã e recebia os deles à 1 da manhã, portanto aí já estava a dormir, mas
trabalhámos muito bem em conjunto porque os dois tínhamos uma ideia muito clara. Tínhamos que fazer com que o mercado fosse totalmente disruptor pela entrada do Fitness Hut. Eu estava responsável por criar toda a parte operacional do clube, ou seja, recrutar toda a equipa, todo o novo conceito e dentro das pessoas que eu recrutasse, o que é que elas iriam fazer no terreno, e o Dipanda tinha, por outro lado, vender também uma ideia de personal training totalmente distinta daquilo que existia, ou seja, os personal trainers começaram a trabalhar dentro do Fitness Hut no mercado de economia livre, ou seja, eles pagavam uma renda para utilizar o espaço, algo que acontecia nos Estados Unidos, em Londres, mas que em Portugal isso não existia. Então os dois tivemos essa grande tarefa de, sem haver um clube, sem haver algo físico, portanto, influenciar pessoas à nossa volta para vir trabalhar connosco e apostar no Fitness Hut. E correu bem. Correu bem. Quando abriram o primeiro, neste caso das Amoreiras, no dia em que abriram, tudo correu. Sabiam que aquele era o certo, sabiam que tudo tinha sido feito e correu tudo bem. E pensaram, ok, este é um bom modelo, vamos abrir outro. Ou já sabiam de antemão que aquele era só o primeiro e já a ideia era abrir muitos mais? Sim, já havia um projeto de expansão. Nós, quando abrimos as Amoreiras, portanto, já comunicávamos que iríamos abrir mais dois, que iríamos abrir em Cascais e em Oeiras. Curiosamente, este em Oeiras não foi era para ser o terceiro, salvo erro que foi o 12º, porque houve algumas contingências a nível de edifício, de obra, de licenças e por aí fora, portanto, e surgiram outras oportunidades e abrimos outros, mas já tínhamos a noção de que não era para ficar por ali e era para crescer como rede, que é a única forma que faz sentido sermos competitivos dentro do mercado do fitness. E nessa altura, o Amâncio começou também no Amoreiras como clube manager. O que é que faz um clube manager? Portanto, o clube manager é o diretor do clube, ou seja, é a pessoa responsável por toda a operação dentro do clube, desde o recrutamento das equipas de instrutores de sala, como nós não temos um recepcionista, mas temos pessoas que fazem tarefas de front office e de back office de atendimento ao cliente, desde recrutar os instrutores das aulas de grupo, desde fazer o mapa de aulas para o clube, desde fazer o layout do ginásio, lidar com os fornecedores, lidar com os outsourcings, limpeza, manutenção, ou seja, é o gestor do clube. É a pessoa mais importante dentro do clube para que ele realmente funcione dentro do seu todo. Hoje em dia é fácil ser clube manager porque os processos e os sistemas estão todos adquiridos. Na minha altura eu tinha que ser um pouco destemido, aventureiro, criar, esperar validação naturalmente por parte do Nick para saber se fazia ou não sentido, mas a grande vantagem é que aqueles 45 dias foram dias de uma presença muito forte e trabalhámos todos juntos, o que acabava por qualquer ideia que surgisse, era discutir ali no momento, se fazia sentido avançávamos, se não fazia sentido morria ali. Já nessa altura havia uma equipa separada que fazia a parte comercial ou na altura também o Amâncio fazia toda essa parte? Não, felizmente, e o nosso modelo assim o contempla. Temos o Club Manager faz parte da equipa operacional do clube, portanto eu era Club Manager, portanto o meu objetivo era assegurar que todos aqueles sócios que lhes foi vendido uma ideia, que era um conceito de fitness disruptor no mercado, quando chegassem cá, que realmente correspondesse. Essa era a minha principal função. Depois, em simultâneo, nós tínhamos e temos o nosso diretor comercial do grupo, portanto, que é o Bruno Baliza, também entrou antes de mim, naturalmente, porque a equipa comercial, portanto, foi a primeira equipa a constituir a ideia, e é uma equipa paralela que o seu principal foco é realmente a angariação de sócios para o clube. Depois, a equipa operacional a qual eu faço parte é que estamos responsáveis por garantir que realmente as pessoas ficam e que aquilo que lhes foi vendido e prometido na altura da angariação realmente acontece. Portanto, são duas equipas que caminham lado a lado. Hoje em dia tem mais de 30 clubes. Sim. O que é que diferencia o Fitness Hut dos outros clubes, nomeadamente dos outros low cost?
Temos 32 clubes abertos neste momento e a principal palavra que eu consigo encontrar para a diferenciação tem a ver com consistência, ou seja, a experiência que o sócio vai ter quando entra em qualquer um dos nossos clubes. Começa logo pela experiência física, a nível de layout, portanto temos um layout consistente em todos os clubes e tentamos também que, através da pessoa, do club manager, que a nível de procedimentos e de formas de estar todos os elementos do staff, haja uma consistência transversal em todos os clubes para que o sócio, ao entrar em qualquer um dos clubes, tenha essa experiência de treino, desde o momento que entra até o momento que sai, e que essa experiência seja uniforme, portanto, e não tenha uma experiência dispar, tanto num clube relativamente ao outro. Em todos os clubes têm, claro, muitas pessoas a trabalhar e muitas pessoas que frequentam. Neste momento são, não sei, imensas pessoas, imensos sócios. Sim, temos em média, temos há cerca de 140 mil sócios. 140 mil. Empresa, sim. Portanto, em 32 clubes. Isto contando, 140 é contando com os 32, mais nós temos 6 clubes em pre-sale, ou seja, que vão abrir até janeiro, vamos abrir mais 6 clubes. Isso é também uma forma de trabalho, nós temos 32, mas sempre temos mais uns para abrir, agora vão abrir mais 6. Quando estiverem nos últimos 2, vão estar a anunciar outros a seguir. Sempre essa... Sim, a ideia, o objetivo é haver um projeto de expansão constante dentro dos limites, naturalmente. Por isso é que o próximo clube que vai abrir, não é o próximo, daqui a 2, portanto o próximo será Viseu já no início de novembro, e depois no final de novembro vamos abrir um clube em São Domingos de Rana. Esse clube vai ser o nosso primeiro clube de formato reduzido. Portanto, o que é isto? Os nossos clubes em média têm entre 1.500 e 2.000 metros quadrados, e em São Domingos de Rana vamos abrir o nosso primeiro small format clube, ou seja, é um clube até 1.000 metros quadrados, em que o que é que vai reduzir? Vai reduzir o tamanho não só dos estúdios, mas o ginásio vai ser bastante amplo, vai oferecer praticamente o mesmo tipo de modalidades, mas são clubes que acabam por ser clubes satélite, porque não temos o nosso mercado. Infelizmente só temos 5,5% de penetração no fitness. Portanto, e o nosso objetivo também, ao abrir vários clubes, também é liberalizar o uso, portanto, da atividade física a nível global. Então estes clubes mais pequenos vão nos permitir também que mais pessoas nas cidades secundárias possam ter acesso. É uma nova forma, foi estudado por vocês, é uma forma nova de chegar às pessoas, abrir clubes mais pequenos, apenas porque são cidades ou locais mais pequenos, ou porque é mesmo uma opção do Fitness Hut? É um misto de oportunidade, porque qualquer Fitness Hut é uma empresa como outra qualquer, portanto, e o objetivo é que tenha rentabilidade. Né? Claro. Então, os nossos clubes, todos eles têm uma rentabilidade bastante positiva, mas se continuássemos a abrir clubes de 1.500 a 2.000 metros quadrados em cidades mais pequenas, não tínhamos, acima de tudo, a oferta necessária para que esse clube se tornasse sustentável. Então, o facto de abrirmos clubes mais pequenos em cidades mais pequenas acaba por ser aqui o match perfeito dos dois mundos. Conseguimos expandir a nossa marca a mais pessoas, mas sem perder a nossa rentabilidade por clube. Quem são os sócios do Fitness Hut? Ou seja, quais são as idades? Quem são as pessoas que mais procuram o Fitness Hut? Uma vez que tem um conceito também diferente, quem é a população-alvo, digamos Nós temos assim? a nossa população-alvo são o que se chama o estrangeirismo, os millennials, ou seja, 60% dos nossos sócios situam-se entre os 18 e os 34 anos. Portanto, e isto é um número real que ainda há pouco tempo, portanto tive que apresentar um estudo sobre isto e foi curioso ver que entre os 18 e os 34 temos 60% e temos mais 20% entre os 35 e os 45. Ou seja, nós temos ali cerca de 80% dos nossos sócios estão numa idade jovem, portanto, entre os 18 e os 45 anos, portanto é o core e justifica-se por vários itens. Primeiro porque os nossos clubes têm sempre muitas áreas de treino
distintas e muito voltadas para o fitness. O nosso principal valor é o foco no fitness, ou seja, nós não temos serviços associados como um bar, como um restaurante, como um cabeleireiro, sauna, spa, não temos nada disso. Portanto, as pessoas quando vêm ficam cá em média 1 hora e meia, acima de tudo para treinar. Porque a única coisa que realmente encontram cá é inovação, encontram mais variada gama de equipamentos para realmente poder realizar o seu treino e desafiarem-se. E então isso também afasta, no fundo, aquela população mais dos 60, 65 anos em que procuram outro tipo de conforto, em que procuram outro tipo de atividades. Portanto, aqui o principal foco é essa faixa etária. Também por isso existem dentro dos clubes, de todos os clubes, algumas atividades durante o dia que são feitas, que são acompanhadas por uma pessoa que está sempre no clube, como são os desafios semanais, como são pequenos momentos de pequenas aulas que acontecem na sala, que todas as pessoas têm acesso e isso também é algo diferenciador, além das aulas virtuais. Porquê apostar em tudo isto? É assim, essa primeira parte, ou seja, nós chamamos o Gym-Based Classes, ou seja, são classes no ginásio em que o sócio não carece de qualquer tipo de marcação, basta aparecer e realizar, seja uma aula de abdominais, seja uma aula de Fit Moves, que é um treino funcional, seja uma aula de alongamento, seja uma aula de HIIT, seja um desafio semanal, surgiu desse tal brainstorming há 7 anos atrás. Porquê? Porque o que todos nós partilhávamos, uma ideia comum, era que os ginásios, em muitos casos, tinham instrutores pouco dinâmicos. E isso faria com que as pessoas também se tornassem pouco dinâmicas, em que estivessem cá, mas que não tivessem a atenção necessária enquanto estavam a treinar, nem o tal desafio pelo qual necessitam. Então, desde o primeiro dia, iniciámos logo, primeiro só com 2 tarefas, só tínhamos o Abs Moves e o Fit Moves, que é o treino funcional, e aos poucos começámos a desenvolver mais. E hoje em dia temos 6 dinâmicas diferentes quando o sócio chega ao clube, exatamente para quebrar com a tal rotina e para que ele também se sinta adaptado e se sinta acompanhado quando chega. Ou seja, um sócio que nunca esteve no clube sabe que durante aquela hora vai ter sempre o acompanhamento de um gym service, seja para uma aula de abdominais, seja para fazer um pequeno circuito com o peso do corpo, ou seja simplesmente para que o gym service lhe explique como é que o ginásio funciona. Portanto, esta foi a primeira área que decidimos ser diferentes para adicionar mais valor ao sócio. A parte das aulas virtuais teve também a ver com o aspecto de timing que o sócio tem quando entra no clube. Portanto, todos sabem que início da manhã, hora de almoço, final do dia, são os 3 blocos fortes em que temos a maior utilização por parte dos sócios, mas também há aquelas horas mortas, especialmente pessoas que trabalham por turnos ou pessoas que até evitam vir nos horários de grande afluência, porque gostam de treinar de forma mais relaxada. Então decidimos adicionar aulas virtuais que servem exatamente para satisfazer toda a população e colmatar aquele gap que existe nos estúdios, porque quando não está a haver uma aula, o estúdio está vazio. Então, por que não colocar uma projeção de um instrutor virtual a passar um vídeo com uma aula? Portanto, isso é uma forma que, se tiver uma pessoa, já é uma batalha vencida, porque estamos a proporcionar serviço a essa pessoa. Era isso, a minha próxima questão era essa. As pessoas aderem, portanto, frequentam essas aulas virtuais, têm um bom feedback desse serviço que disponibilizam também. Como tudo foi uma aprendizagem, ou seja, nós inicialmente disponibilizávamos todo o tipo de aulas virtuais, desde pilates, yoga, danças, aulas de localizada, sempre disponibilizámos também body pump, aulas de bicicletas e por aí fora. Atualmente, nós só disponibilizamos aulas mais intensas, porque a experiência disse-nos que as pessoas, para estarem frente a um vídeo, só ficam se a aula for suficientemente forte. Então apostámos mais no body pump, no RPM e no CX, que são atividades mais intensas, em que temos clubes que, volta e meia, temos 20 pessoas a fazer uma aula de RPM, como temos 6 ou 7 pessoas a fazer uma aula de body pump.
como também temos o inverso. Sim, às vezes temos uma pessoa a fazer uma aula de body pump ou de CX, que para nós é perfeito, porque é sinal que nessa hora o estúdio está a ser rentabilizado e estamos a proporcionar um serviço a alguém que, se não tivéssemos aula virtual, estaria meio perdida pelo ginásio e, no limite, até poderia pensar: não tenho grande motivação para treinar porque não gosto de estar na área cardiovascular. E assim, ao ter aquela aula, é sempre algo positivo para nós e positivo também para o sócio. Vamos voltar ao início, porque eu comecei a apresentá-lo como dizendo que era diretor de operações e ainda não falamos sobre o que é que faz um diretor de operações do Fitness Hut. Ok. Eu há pouco falámos que a palavra-chave que nos definia, que nos diferenciava dos outros low cost, tinha a ver com a consistência. Ou seja, a parte mais difícil de uma marca não é fazê-la crescer, é fazê-la crescer e depois conseguir que ela se mantenha ao longo do tempo sempre forte. Portanto, e o diretor de operações foi algo que surgiu vindo dessa necessidade. Eu comecei como club manager, portanto, em que do club manager passei a Club Manager Support. O que é um Club Manager Support? É um Club Manager, no fundo, sénior, que dá apoio a alguns Club Managers júniores, uma vez por semana, por uma visita a um dos clubes dos colegas, para, no fundo, aferir procedimentos e ver se tudo está uniforme. Só que o crescimento foi grande e às tantas eu já não tinha capacidade de ir a todo lado. Então tive eu também que internamente promover alguns Club Manager Supports e neste momento tenho 7 pessoas que estão abaixo de mim, em que a minha principal função é fazer aqui a ponte e a ligação entre todos os departamentos, ou seja, garantir que há uma consistência entre todos os clubes a nível dos processos internos, mas também garantir que há uma ponte entre a parte operacional, que é o Club Manager, entre a parte comercial, que são os diretores comerciais e os responsáveis por cada um dos clubes, entre a parte mais de facilities, que é tudo o que tem a ver com manutenção e fornecedores, toda a área, entre a parte da nutrição, também temos uma pessoa responsável só pela nutrição, entre a parte do marketing, entre a parte do design, ou seja, eu tenho uma função multidisciplinar que, em inglês costuma-se dizer, eu não estou in the business, mas on the business. Portanto, acabo por ter uma preocupação de agregação de todas as áreas dentro do grupo. Isso acontece dentro do grupo em Portugal, uma vez que vocês agora fazem parte de um grupo maior. Sim. Não é? Portanto, agregaram aqui ou juntaram de alguma forma também um grupo espanhol e, Gym, portanto, sim. tem a Viva Gym e o Fitness Hut. Que vantagens é que isso traz para o Fitness Hut no geral? A principal vantagem tem a ver com o domínio ibérico. Certo? Portanto, neste momento nós continuamos a ser uma marca portuguesa, portanto de fundo português, mas ao termos juntado à marca espanhola, que as duas, no fundo as duas, estão sobre uma base comum, que é um fundo de investimento inglês, que é o Bridges Ventures, e o facto de trabalharmos lado a lado, sermos as duas de um segmento low cost, de termos um plano de expansão, portanto uniforme, e de termos cargos similares de um lado e do outro, fortalece-nos enquanto marca e dá-nos também algum poder a nível negocial, não só com fornecedores, mas também com quem queira, no fundo, entrar dentro do nosso setor. Portanto, acaba por ser uma mais-valia. Neste momento somos 32 aqui, mais 24 em Espanha, portanto acaba por ser já uma empresa interessante com 56 clubes. É também uma forma mais fácil, digamos assim, se é que isso existe, de crescer, ou seja, há um suporte diferente, é mais fácil pensar no futuro, é mais fácil pensar em abrir clubes, em transformar coisas, em fazer coisas diferentes, uma vez que há um suporte diferente? Sim, claramente. Nós acabamos por ter um suporte financeiro e também know-how diferente daquele que teríamos se estivéssemos sozinhos e isso também nos dá o sonho e a perspectiva de termos um plano de expansão desafiante e agressivo. Portanto, nós neste momento temos 32 clubes aqui em Portugal e existem 24 em Espanha, mas ambas as empresas, Fitness Hut e Viva Gym, têm como objetivo, portanto, até 2020, portanto, crescer 50 clubes, lado a lado, ou seja, os dois chegarmos ao final de 2020 com 100 clubes, portanto, já acaba por ser uma hegemonia muito grande a nível ibérico.
Projetos para o futuro, uma vez que estamos a falar de suporte também, maior suporte financeiro, projetos para o futuro além dos clubes, o que é que, porque esta indústria, digamos assim, do fitness é algo que também está em constante movimento e há constantes novidades, coisas a mudarem, a acontecerem, e um clube tem que acompanhar essas mudanças, não é? Faz parte. O que é que vai acontecer no futuro próximo? O que é que vai mudar ou o que é que está pensado para o futuro próximo do Fitness Hut? O nosso segundo valor, portanto, temos o foco no fitness, é o nosso principal valor. O segundo valor é a inovação. E todos os anos, tanto especialmente eu, o meu colega Dipanda e o nosso colega Nick, vamos sempre procurar fora quais é que são as maiores tendências do nosso setor. Portanto, vamos a congressos e vamos às maiores feiras de fitness para saber o que é que se passa. E, de facto, bebemos sempre essa informação. O ano passado, quando estivemos lá fora, experienciámos o que estava muito em voga, que eram as boutique fitness studio, ou seja, estúdios especializados em determinadas modalidades. E foi algo que gostámos, experimentámos, fizemos um pequeno estudo de mercado do que é que fazia sentido e trouxemos também para dentro da nossa realidade uma mini boutique, tanto que, curiosamente, lançámos a semana passada, chama-se Hit Zone, ou seja, é uma aula também dentro da tónica do treino intervalado de alta intensidade, portanto, um espaço pequeno dentro do ginásio, com 12 pessoas apenas, para trazer a tal inovação e trazer a tal novidade aos nossos sócios, algo que já acontece tanto nos estrangeiros e em alguns sítios. Portanto, arrisco-me a dizer que cá em Portugal voltamos a ser disruptores e somos o primeiro grupo a ter também este tipo de modalidades dentro do conceito de fitness, dentro do ginásio e acima de tudo é isso que procuramos. Todos os anos trazer uma novidade adicional aos nossos sócios e se há 2 anos ou há 3 me questionasse o que é que vem de seguida, não era capaz de dizer que seria o HIIT, mas olhando para as melhores práticas europeias, acabamos por nos inspirar e acabamos por nos reinventar, que é o grande objetivo do Fitness Hut. Estamos a terminar o nosso tempo, passa rápido. Passa rápido, é verdade. Eu tenho uma última questão para colocar, que é 7 anos em cada um dos outros clubes, está há 7 anos no Fitness Hut. Como é que vão ser os próximos 7 anos? É curioso, já me fizeram essa questão há pouco tempo. Eu julgo que nos outros casos, de facto, eu senti que o meu contributo estava no limite e estava realmente na altura de eu seguir em frente para outro desafio. Neste caso, eu sinto que ainda tenho mais um crédito, talvez mais 7 anos, pelo menos, porque sinto que ainda não deixei aqui todo o meu cunho pessoal e sinto que ainda tenho bastante para dar à empresa e a própria empresa ainda tem bastante para me dar, então ainda estou numa fase da minha própria reinvenção e de me tornar, lá está, relevante dia após dia para todos os meus pares e as pessoas que trabalham comigo. Então, esperamos vê-lo aqui nos próximos 7 anos e daqui a 7 anos voltar a falar e saber como é que foi todo este percurso dentro do Fitness Hut. Muito obrigada, Amâncio, por nos ter recebido. Obrigado pelo vosso convite. Agradecemos a si ter ficado connosco nesta conversa e convidamos a ficar connosco na próxima semana com outro convidado, um outro tema com certeza também muito interessante. Então mantenha-se connosco, não há conversa com.